Olá, muito boa tarde. Em todas as religiões, os textos sagrados têm uma grande centralidade. A Bíblia, nomeadamente, inspira diferentes confissões religiosas, cristãs e judaicas, e é por isso que, em cada semana, o programa que lhe propomos, à sexta-feira, é de análise aos textos bíblicos que fazem parte da liturgia dominical. Uma análise que hoje será feita pelo padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, obrigado, padre Armindo, por estar connosco, onde de facto queremos olhar os textos da Bíblia e analisá-los com alguma profundidade, como sempre o faz, não é? No caso dos textos que são propostos na liturgia do próximo domingo, o 15º domingo do tempo comum, que temática cria sintonias entre os três textos? Como sempre, nos domingos do tempo comum, a leitura do Evangelho é relacionada por aqueles que escolheram as leituras bíblicas para cada domingo. A leitura do Evangelho é relacionada com um texto do Antigo Testamento que tenha mesmo a ver com o texto do Evangelho. Ora, aqui o tema para este domingo é especialmente, há vários, mas é especialmente o da escuta da palavra de Deus e, particularmente, o pôr-se à escuta, é proposto pela Igreja, o pôr-se à escuta da palavra de Deus enquanto mandamentos. De facto, aquilo de que nos fala o Evangelho é de amar o Senhor Deus e amar o próximo de acordo com o que estava prescrito na lei de Moisés, nos mandamentos. Ora, esses mandamentos são os que aparecem na primeira leitura referenciados. Isto é, escutarás a voz do Senhor teu Deus, cumprindo os seus preceitos e mandamentos que estão escritos no livro da lei. Aqui está relacionada a primeira leitura com o Evangelho. Portanto, pormos-nos à escuta da palavra de Deus de maneiras muito diversas, como veremos. E antes de analisar com profundidade este texto do Evangelho, vamos escutar o capítulo 10º do Evangelista São Lucas, parte do capítulo 10º do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe: Que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar viu e passou também adiante. Mas um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: Trata bem dele, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: O que teve compaixão dele. Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o mesmo. O texto do Evangelho, que é lido nas missas deste domingo e que aqui foi-nos lido por Luís Miguel Sintra, pela voz de Luís Miguel Sintra. E até que ponto, Padre Armindo Vaz, esta parábola do bom samaritano determina a tal escuta da palavra de Deus do que falava? Exatamente. Veja, o Evangelho
coloca-nos sempre perante a vida humana, com tudo aquilo que ela implica, da maneira mais radical para a realização plena do ser humano. É essa a proposta de Jesus sempre. Está em Não são causa, discursos teóricos que não são são feitos por Jesus. filosofias ou uma ideologia de um grande mestre arrebatador de massas e multidões. Não. Jesus, é verdade, lidava também com massas, porque as massas vinham até ele, mas Jesus tem em conta cada pessoa. Cada pessoa é importante para Jesus e é o que ele propõe, que cada um de nós se relacione com o outro como sendo quase um único naquele momento em que estamos a relacionar-nos com ele. Este trecho do Evangelho coloca-nos no centro dessa temática, isto é, da preocupação de Jesus, dele e do Deus que ele revela, pelo ser humano. Começamos com um diálogo entre dois gigantes, dois enormes gigantes. Por um lado, um doutor da lei, ou seja, um biblista, um especialista. Biblistas da altura, não é? Era o biblista da altura. Portanto, que dominava de fio a pavio as Sagradas Escrituras, conhecendo-as bem em profundidade. Por outro lado, temos o mestre, como este biblista o chama, mestre, Jesus. E o doutor da lei faz uma pergunta ao mestre, que é uma pergunta que não é uma pergunta qualquer, mas é uma pergunta que implica o essencial da vida humana. Não é uma questão de vida ou morte, é uma questão para toda a vida, e a questão é esta. Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Isto é, a vida definitiva. Não só a vida que começa, como diríamos, depois da morte, mas a vida que já estamos a viver. O que é que eu hei de fazer? Fazer. E ele põe bem a pergunta. E como é que responde Jesus? Remetendo para a especialidade dele. Remete-o para as Escrituras. Queres a vida definitiva? Olha para as Escrituras. O que é que elas dizem? E o legista, este doutor da lei, faz um resumo estupendo de todas as Sagradas Escrituras, da chamada Torá, ou da Tanakh também. Faz um resumo delicioso. Não nos 613 preceitos que depois os judeus retirarão das Sagradas Escrituras, mas em 2 preceitos, em 2 frases. E estas 2 são: amarás o Senhor teu Deus, por um lado, e amarás o próximo como a ti mesmo. Também ele fez a síntese que Jesus lhe deu a aprovação com nota máxima. Respondeste bem. Respondeste bem. Faz isso e viverás. Ou seja, o legista queria saber e Jesus remete-o para o fazer. Surpreendente, não é? Tal maneira que o doutor da lei, surpreendido com a resposta, não quis ficar por baixo e então ataca por outro lado. Ele tinha uma dúvida ainda, não é? Ainda uma dúvida. É uma dúvida. Realmente, pelo menos, é uma dúvida que parece existencial. Não sabemos se é académica. Sim. Porque a pergunta que ele faz é: bem, faz isso e verás, dizes-me, mas quem é o meu próximo? E o texto diz que o legista faz essa pergunta para se justificar. Quem é o meu próximo? Ora bem, esta questão era muito debatida no tempo de Jesus entre os judeus. E a resposta clássica era esta: próximo é o nacional, é o da mesma pátria. E não é o inimigo, não é o adversário. Isso nem pensar. Não é? O livro do Levítico já tinha apresentado o amor ao próximo, mas esse amor ao próximo, esse próximo era o que pertencia à mesma comunidade cultural.
na mesma assembleia cultural, todas as pessoas, mesmo que fosse estrangeiro, era próximo, interessante. Portanto, remetiam para o nacional ou a comunidade cultural. E aqui está a revolução introduzida por Jesus, nesse conceito do próximo, não é? O conceito do próximo. Para lhe responder ao doutor da lei, Jesus não lhe dá uma resposta abstrata, com uma linguagem essencialista. Não. Conta-lhe uma história. Conta uma história. Que é esta parábola chamada do bom samaritano. Pois. Interessa desde logo saber o que significa ser samaritano no mundo judaico. Exatamente, porque nós dizemos parábola do bom samaritano, mas para o judeu não era bom, era muito mau, isto é, era um herege. Os samaritanos, desde pelo menos o século II, que se tinham separado do resto do judaísmo. Portanto, era impossível ser próximo para o judeu. Claro, portanto, isso era claro. Mas, na história, Jesus envolve precisamente a personagem de um samaritano. Conta-lhe a história e diz que um homem foi assaltado e lançado para a valeta. Perdido, meio morto, diz o texto, meio morto. E agora vêm as personagens, passa um sacerdote da altura e passa um levita, isto é, aqueles adidos ao culto no templo de Jerusalém. E até aqui o público, o legista também, poderia ficar mais ou menos satisfeito, interessante, mas depois Jesus introduz uma terceira personagem, que é um samaritano. E isso deve ter sido chocante para este doutor da lei judeu. E nós agora poderíamos pensar, 3 personagens, por que é que isto interessa? Elas, obviamente, são escolhidas ao dedo. E elas revelam-nos 2 formas de estar na vida. Uma é a do doutor da lei e outra é a de Jesus. 2 formas de estar na vida, isto é, de realizar a própria vida, como queria o doutor da lei. O que é de fazer para alcançar como herança a vida definitiva? E uma dessas formas, segundo Jesus, poderia ser a de... Era pelo menos isso que pretendiam estas 2 personagens, o sacerdote e o levita. Era cumprir a lei. É por isso que é censurável o sacerdote e o levita. Não é porque tenham passado de lado. Eles, passando de lado do meio morto, na estrada, eles cumpriram a lei rigorosamente. Era o que estava prescrito no livro do Levítico e até no livro do Deuteronômio. Estava lá prescrito. Não se pode tomar contacto com o cadáver para depois prestar o culto. Eles cumpriram perfeitamente a lei. Mas será essa uma forma de a pessoa se realizar na vida? E aquilo que, em alternativa, Jesus propõe é realizar-se na vida atendendo rigorosamente à pessoa e à sua necessidade. E então, enquanto que o doutor da lei perguntava quem é o meu próximo, Jesus, contando-lhe a história, vira-lhe a pergunta do avesso e, ao fim, pergunta-lhe: quem achas que se tornou próximo deste que estava meio morto na estrada? E o doutor da lei não tinha outra resposta senão dizer: foi aquele que teve compaixão dele. Ora bem, Jesus então revoluciona tudo. Veja que, noutras partes, Jesus também diz quem é o próximo. É aquele que eu devo amar, não é? Mas aqui, na parábola de Lucas, que é única, é única nos Evangelhos, só Lucas a contém, aqui Jesus dá-nos uma outra perspectiva, respondendo que próximo não é aquele que deve ser amado, mas é aquele que deve amar o outro. O próximo sou eu, que me devo aproximar, como diz o texto, aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Eu é que tenho... Nessa atitude está a mudança, não é? Aí é que está a mudança. Eu tenho que tornar-me próximo de todo aquele que precisa de mim, que está carenciado. Ora bem, se é assim, então Jesus tira balizas à categoria de próximo. Tira-lhe as balizas. O ser próximo não tem confins, não tem barreiras. Todo aquele que está precisado de ser ajudado, esse deve encontrar em mim o próximo. Isto é,
todo aquele que precisa de mim interpela-me. E eu não posso ficar impávido e passivo. Lemos as linhas e as entrelinhas deste texto que interessa sem dúvida para perceber toda a mensagem que ele quer trazer até aos dias de hoje. E estava a recordar-me nestes primeiros domingos de julho, em muitas dioceses de Portugal e do mundo, são ocasiões para a ordenação de sacerdotes. Enfim, as lideranças religiosas católicas por estes domingos têm algum protagonismo, chamemos assim. É verdade. E aqui tem, de facto, uma inspiração muito grande para o exercício hoje do sacerdócio. Exatamente. Até porque o texto fala de um sacerdote e de um levita. É um grande desafio para os sacerdotes E para os biblistas de hoje também. e diáconos, para os biblistas também, que são ordenados nestes meses de junho e julho, deveriam ter em conta. O sacerdote deve ser realmente isto, o bom samaritano. Ele é ordenado para ser o sacerdote de Jesus. Ora bem, quem é aqui, no fundo, o modelo perfeito deste bom samaritano? É o próprio Deus, que se aproximou da humanidade. Deus é que é o bom samaritano, afinal. Ou se querem, Deus é que é o modelo perfeito para o ser humano, que se tornou perfeito modelo na pessoa de Jesus. Jesus que aparece a revelar o Deus invisível. Jesus que se tornou o rosto visível. Jesus deu rosto a este bom samaritano. Ora, então, o sacerdote deve precisamente encarnar também ele, no seu ministério sacerdotal, a bondade, a compaixão deste bom samaritano. É isso que ele deve ser para as ovelhas, entre aspas, para o rebanho que lhe for confiado na sua paróquia, na diocese em que vive, na nação, onde for. Ele tem que ser isto, tem que sentir que ele tem a responsabilidade de tornar presente o bom samaritano para todas as pessoas que precisarem dele. Um texto, de facto, inspirador também nesse contexto de ordenações sacerdotais. E agora, de forma necessariamente muito mais breve, vamos comentar os outros dois textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. A primeira leitura do livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Que mandamento maior é esse? Escutarás a voz do Senhor teu Deus. Cumprindo os seus preceitos e mandamentos. Veja, o livro de Deuteronômio está constituído por 3 grandes discursos e uma grande bênção final do grande líder do povo de Israel, que foi Moisés, no dia da sua morte. Este narrador pôs estes 3 discursos na boca de Moisés muitos séculos depois de Moisés. Moisés era do fins do século XIII ou princípios do século XII. Este discurso tem que ser pelo menos depois do século VIII, antes de Cristo, que é a altura em que o povo de Israel já tinha estado no exílio, ou da Assíria, ou então da Babilônia. Se foi da Babilônia, então foi no século VI antes de Cristo. O livro de Deuteronômio, nesses grandes discursos, já fala do exílio. Ora bem, nesses 3 grandes discursos, este é o terceiro. E aí, perante os ouvintes que tinham estado ou estavam ainda exilados, o narrador sugere-lhes: se nós estamos em exílio, se o povo de Israel foi para o exílio, não foi por acaso. Foi porque nós sistematicamente fomos infiéis, não nos deixamos fidelizar aos mandamentos da lei que o Senhor nos tinha dado no Monte Sinai. Nós violamos constantemente a lei. Então, Deus castigou-nos, mandando-nos para o exílio. Então, o que há a fazer? Sugere o leitor: converter-te-ás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Converter-se, isto em hebraico diz-se com o verbo shuv. Shuv, que em hebraico significa voltar. Mas é voltar-se para Deus, portanto converter-se, muito bem, e é
voltar no sentido de regressar. A sugestão fantástica do narrador é: shub, isto é, convertei-vos, voltai-vos para Deus e Deus vos fará voltar à pátria, si bella e perduta, como cantaria Verdi na ópera Nabucco. Não é? Deus vos fará voltar, mas então é preciso pôr-se à escuta da palavra do Senhor. E de facto, o regressar à pátria, no tão relevante significado que tinha para o mundo de então, não é? Que era tudo, fazia parte da identidade de cada israelita. Vamos, num minuto, também referir-nos à segunda leitura, que é lida nas missas deste domingo, é da Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, como é apresentado Jesus, cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Pois, este é um dos dois grandes hinos cristológicos que Paulo nos legou. Um é este, da carta aos Colossenses, e outro está no princípio da carta aos Efésios. Aqui, Paulo dá a Jesus um conjunto de títulos cristológicos. Ele começa assim: Cristo Jesus é a imagem de Deus invisível. Cá está um grande título. Jesus, imagem do Deus, imagem visível, do Deus invisível. Como no primeiro capítulo do Gênesis, o ser humano já tinha sido pintado, contemplado como criado à imagem de Deus, então Jesus aparece agora aqui como a imagem perfeita do ser humano. O modelo perfeito para o ser humano, ser imagem, ele é a imagem visível do Deus invisível. É também o primogênito de toda a criatura. E dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, e depois mais adiante disse, por ele e para ele tudo foi criado. Por ele e para ele. Obviamente não é por Jesus e para Jesus, porque Jesus não criou, mas é Jesus identificado, enquanto identificado com o verbo, como nós com a palavra de Deus. Realmente Deus criou pela palavra. Ora, Paulo identifica Jesus com a palavra de Deus, isto é, com o Filho de Deus que se encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré. Padre Armindo, agradeço-lhe ter analisado os 3 textos que são lidos nas missas deste domingo, aqui neste programa, com o detalhe que o tempo nos permitiu. Muito obrigado. Com muito gosto. Muito obrigado por ter estado connosco. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.